Eu estou tão ansiosa que eu não consigo orar. Me sinto tão ansiosa que os meus pensamentos nunca têm um fim. Será que essa é a sua situação no momento atual? Se for, eu gostaria de convidar você a assistir esse vídeo. Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje o assunto do vídeo é ansiedade. E antes de seguir, eu quero me apresentar. Eu me chamo Mirly Ellen e sou aqui youtuber e também escritora, tá bom? Meu livro tá aqui embaixo na descrição, caso você tenha interesse de ler, tá bom? Vamos agora. Agora que você já sabe meu nome, vamos falar sobre ansiedade. Mirly, por que você está gravando esse vídeo sobre ansiedade? Vou dizer a você por quê. Porque muitas pessoas estão ansiosas e eu me tornei uma pessoa ansiosa. Não é bom, mas há muito tempo atrás, quando eu fui fazer um teste na igreja, eu estava falando sobre ansiedade. E aí, eu fiz o teste e deu que eu não sou uma pessoa ansiosa, que eu não era uma pessoa ansiosa, mas que eu podia me tornar uma pessoa ansiosa se eu não tivesse cuidado. E aí você me diz, Mirly, o que foi que aconteceu? Isso mesmo, me tornei uma pessoa ansiosa porque eu não tive cuidado. Então talvez você esteja beirando a ansiedade. E se você tiver muito cuidado, se você se tratar e procurar ajuda, você ainda pode evitar ser uma pessoa ansiosa, isso mesmo. Pois bem, chega de enrolação. Afinal, Mirly, o que é ansiedade? Como eu posso vencer a ansiedade? E por que falar de ansiedade é tão importante? Bom, existem 264 milhões de pessoas ansiosas no mundo hoje. E no Brasil existem 19 milhões de pessoas ansiosas hoje. E por que a gente tem que ter tanto cuidado com a ansiedade? Bom, porque a ansiedade, ela causa muitas doenças, ela nunca vem sozinha. Então, ela prejudica tanto a área religiosa, quanto a área mental e relacional e tantas outras. Eu trouxe aqui a minha pesca e eu vou dizer para você o que a OMS como a OMS define a ansiedade. Ela diz que é o seguinte: aflição, angústia, perturbação de espírito causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo e etc. Você se sente assim? Você se sente perturbado, angustiado, cheio de incertezas, cheio de medos com o futuro, pensando que pode vir algum perigo para você daqui para frente ou enfim. Essa é a situação que a gente fica quando fica ansioso. E quero trazer aqui um relato da Ellen White. Ela diz o seguinte: ocultei mais que pude os meus sentimentos do meu esposo e da minha família envolvida, com relação a qual nós achávamos. Ninguém sabia de minha labuta ou fardo mental. Ao unir-me com a família no culto matinal e vespertino, procurando depor meu fardo sobre o grande portador de fardos, no caso Jesus, mas minhas petições provinham de um coração tomado de angústia. E minhas orações eram interrompidas e desconexas por motivos de incontrolável ansiedade. Olha o que aconteceu com ela por causa da ansiedade. O meu sangue precipitou-se-me para o cérebro, levando-me frequentemente a cambalear e quase cair. Tive hemorragia nasal muitas vezes, especialmente depois de fazer um esforço para escrever. Fui obrigada a pôr de lado minha escrita, mas não podia livrar-me da ansiedade e da responsabilidade que estavam sobre mim. Então, Ellen White, ela ficou ansiosa, e ela ficou tão ansiosa que o sangue não circulou direito. E aí ela não conseguiu chegar aqui oxigênio para a mente dela direito. É tanto que ela teve hemorragia nasal por causa da ansiedade. E ela ficava andando pela casa cambaleando. Isso é um nível de ansiedade muito alto. Você se sente assim? Sua ansiedade é tanta que você fica com o coração acelerado.
sente falta de ar, precisa sentar, precisa respirar, contar de 1 até 10 e talvez tomar até um banho gelado de tanta ansiedade? Então, sinto dizer que esse tipo de ansiedade e o nível que sua ansiedade está podem te levar à morte mental. Então, pensando nisso, sabendo de todas essas consequências, eu preciso te dar algumas dicas, certo? Sobre ansiedade. Primeira dica é oração. Não tem como vencer a ansiedade sem fazer orações. Deus é quem cuida de nós, e eu trouxe inclusive um texto aqui na Bíblia, lá em Mateus 6, verso 25, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Pois é, quando a gente fica ansioso, a gente não pensa nisso. Quando a gente está ansioso, quando eu estou ansiosa, eu costumo pensar assim: não vai dar em nada. Eu posso estar pensando desesperadamente naquilo que vai acontecer daqui a alguns dias. Mas, se eu pensar muito e tentar calcular o máximo que eu conseguir, não vai dar certo. Eu vou continuar ansiosa e aquela coisa não vai acontecer antes do tempo só porque eu estou ansiosa. A gente não consegue entender isso. E como o próprio Jesus diz aqui, nem que eu fique muito ansiosa e pensando muito naquilo, eu não vou conseguir acrescentar ou mudar o fato. Não vai rolar na hora. Coisa é oração, porque Jesus, que falou isso aqui, tem capacidade de nos fazer menos ansiosos. A segunda coisa que eu quero dizer pra você é que você precisa de uma ajuda psicológica. Não tem condições de o seu amigo e da sua bisavó te ajudarem psicologicamente com a ansiedade, porque ela não estudou sobre isso. Ainda que você converse muito com seu amigo, ainda que você fale muito com ele sobre tudo que você está passando, um psicólogo tem as melhores formas de te ajudar com a ansiedade depois de Deus. Então você precisa de um psicólogo. No livro A Arte de Não Fazer Burrada Sendo Adolescente, eu deixei alguns links e e-mails de psicólogos de graça. Então eu posso deixar esses e-mails aqui embaixo, caso vocês deixem no comentário que vocês querem muito, tá bom? Eu posso deixar aqui pra vocês. Então, a segunda coisa é procure ajuda de um psicólogo. A terceira coisa é converse. Quando você está se sentindo ansioso, você precisa conversar. Ou com Deus, ou com um amigo, ou com sua mãe, ou com seu pai, ou com alguém de confiança. Você precisa conversar e ocupar a sua mente. Porque quanto mais você demora ali naqueles pensamentos ansiosos, mais você vai ficar ansioso. Então você precisa controlar a sua mente, não deixar que ela te controle. E isso eu aprendi no livro Como Lidar com Suas Emoções, que é a quarta dica. Leia esse livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar o PDF. Você não tem desculpa de não conseguir ler porque tem que comprar, tá bom? Leia o PDF, porque realmente me ajudou muito sobre ansiedade, muito sobre angústia, muito sobre depressão e sobre vários outros assuntos. Ela diz o que é, ela diz como lidar e ela ainda te dá esperança sobre aquilo, porque ela estava escrevendo e ela passou por algumas situações ali que ela deixa ali como inspiração para você. Então, leia o livro. Então, eu espero que essas dicas, todas essas coisas e o vídeo tenha te ajudado de verdade de alguma forma sobre ansiedade. Se você gostou, deixe seu gostei, se inscreve no canal para que a gente tenha mais alcance e a gente consiga alcançar mais pessoas. E eu quero pedir uma coisa antes de ir. Compartilhe esse link para algum amigo que é muito ansioso, ou coloca o link lá nos stories do Instagram ou do WhatsApp para que mais pessoas consigam ser alcançadas com relação a esse assunto. Eu posso trazer uma parte 2 para te ajudar, trazendo um psicólogo ou alguém que entenda bastante sobre o assunto para a gente conversar um pouco. E posso deixar uma caixinha de perguntas lá no Instagram para que a gente responda aqui. Se vocês gostaram dessa ideia, deixa aqui nos comentários que eu também vou planejar, tá bom? Um
Um beijo e até a próxima.